Opa, falei, seguinte, Belle Delphine. Provavelmente você já deve ter escutado esse nome em algum momento, talvez por ela vender água de banho e ganhar muito dinheiro com isso, talvez por fingir ter sido presa, talvez pelos vídeos super estranhos que são postados no seu canal no YouTube, eu não sei. A questão é que ela conseguiu atenção, não só lá na gringa, mas também aqui no Brasil, e esse nome é bastante conhecido, porém, se a gente parar pra pensar um pouquinho, saber quem ela é se torna bastante estranho, até porque quem mais você conhece, seja de nome ou de rosto, que conseguiu ir além dentro desse conteúdo mais... Enfim, sabe esse site daqui? Esse é o lugar onde as pessoas pagam pra receber fotos íntimas e a questão aqui é... por que ela, alguém que produz um conteúdo pra um lugar tão específico e escondido da internet, um site que ninguém realmente se importa, recebe tanta importância? Onde o PewDiePie já fez vídeo sobre, as suas postagens no YouTube tem milhões de views e o fato, dela ser tão conhecida aqui no Brasil, mesmo sendo de um outro país, além de que, vamos ser sinceros, provavelmente você nem ao menos se lembra do porquê conhecer essa garota, né? Eu aposto que não foi pelo conteúdo que ela cria, até porque ela conseguiu ir muito além, e é por isso que eu fiquei me perguntando por quê? Por que a gente deu tanta importância assim? Bem, vamos lá. O nome dela, por algum motivo, ficou marcado. Os vídeos sobre essa garota sempre vão muito bem. Ela conseguiu se destacar entre várias que faziam a mesma coisa, e tudo isso se deve ao fato de que ela soube usar muito bem o pouco de atenção que recebeu. Até porque não foi da noite pro dia. Antes de tudo isso acontecer, seu conteúdo era gravar tutoriais de maquiagem, algo totalmente diferente do que é agora. Porém, nessa época, ninguém deu importância. O canal não foi pra frente e nisso seu foco mudou pro Instagram, onde lá sim as coisas deram certo, pois aos poucos foi crescendo, chamando um público que começou a acompanhar, e não só isso. Na real, esse era um público que estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Pessoas dispostas a pagar pra conseguir ainda mais conteúdo do que ela postava. Sendo assim, vendo essa oportunidade, ela criou um Patreon, onde, pra quem não sabe, esse é um site que tu paga um valor específico pra ajudar algum criador de conteúdo em troca de alguns benefícios. É tipo seja membro do YouTube, mas nesse caso veio muito antes, e diferente do Instagram, onde as postagens não poderiam ultrapassar as regras da plataforma, no Patreon isso não existia. Então foi aí que ela deixou de ser alguém que só postava fotos e vídeos por likes e seguidores, para alguém que realmente recebia por isso. E um detalhe aqui, falando isso agora, meio que não tem nada de diferente, nada de especial, tudo que ela fez é extremamente comum hoje em dia, porém na época não era. E não só isso, O fato dela já ser conhecida tanto no Instagram quanto em outras plataformas fez com que as coisas dessem certo, porque, na boa, se ela tivesse começado pelo Patreon ou qualquer outro site já produzindo um conteúdo mais explícito, talvez não desse tão certo. Isso porque, mesmo sem querer, o que ela fez foi instigar a curiosidade das pessoas. A ideia do Instagram, as fotos que eram postadas no começo, tudo se voltava a uma garota meiga e fofa, alguém que não faria algo do tipo. Então, por incrível que pareça, o pensamento de é impossível que alguém como ela faça esse tipo de coisa, resultou que ela tivesse muito mais acesso. Isso por dois fatores que eu já comentei, por ela já ser um pouco mais conhecida no Instagram, e também pelo fato dela ter se mostrado uma pessoa que não seria capaz de algo assim. E cara, essa ideia, essa dúvida de será mesmo que ela vai fazer isso, foi isso que fez com que todo mundo desse a atenção que ela queria. Porém, a ideia não parou por aí. O Patreon não parava de crescer, cada vez mais pessoas conheciam o seu nome. Sendo assim, ela decidiu mais uma vez chamar a atenção das pessoas, mas dessa vez seria diferente. A ideia de ser sensual, fofa, não ia mais dar certo, então ela voltou a atenção para o que ninguém tinha feito naquele momento. Juntar algo fofo com algo muito bizarro, e foi aí que esse vídeo surgiu. E fica até difícil de explicar, até porque não tem muita explicação, A ideia era apenas de viralizar, seja pela estranheza, pelo absurdo, pelo contraste de algo fofo para algo, sei lá, bizarro. É um povo morto, e ela tá brincando e tratando ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. A questão é que funcionou. Quem não a conhecia, ao menos agora já tinha ouvido falar. Nesse momento, ela tinha deixado de ser uma pessoa qualquer que postava no Instagram e fazia conteúdo pro Patreon, para alguém que as pessoas ao menos sabiam quem é. E aí, isso em 2019, 3 anos atrás, ela postou um vídeo no seu Instagram, algo que realmente chamaria bastante atenção e, por incrível que pareça, deu muito certo. Esse foi o momento em que ela vendeu água, literalmente, água dentro de um potinho que supostamente seria do seu banho, que óbvio que não era, provavelmente ela pegava da pia e enviava, mas a questão é que isso realmente existiu, e muita gente comprou, até porque foi esgotado em menos de 7 horas, onde na época, eu lembro disso porque eu fiz vídeo, cada potinho era vendido a R$120, e havia uma bacia, que foi vendida por R$40 mil, onde nesse mesmo período seu Patreon tinha mais de 4 mil assinantes, o que
dava em média uns $200 mil por mês, que convertido na época era em torno de uns 850 mil reais, então ela já tinha conseguido. Ficou famosa, ficou rica, foi esse caso que fez com que ela ficasse tão conhecida, todo mundo falou sobre isso, seja no YouTube ou em site de notícias, e eu não vou negar, foi aí que eu também ouvi o nome dela pela primeira vez e sinceramente, eu imagino que foi o caso da maioria, até porque antes disso, o público era muito específico, porém, essa daí foi a oportunidade que ela recebeu. E esse momento foi justamente a chance que ela não podia deixar passar, então, logo depois, ela postou no seu Instagram dizendo que se sua foto batesse 1 milhão de curtidas, ela iria criar uma conta no site vizinho e postar conteúdos por lá, coisa que já dá pra imaginar como foi a reação, né? Não só bateram a meta, como dobraram esse valor, e o resultado disso tudo foi simplesmente um bait absurdo, porque ela realmente criou uma conta, realmente postou vídeos por lá, mas todos eles eram clickbait, onde o título induzia a pensar sobre uma coisa, mas o conteúdo era algo totalmente normal e inocente, então isso fez com que muitos comentassem não só sobre ela criar essa conta, mas sobre logo depois comentar como ela enganou 2 milhões de pessoas, o que serviu como um marketing maravilhoso. Mas acabou não saindo de graça, porque irritou muita gente. O pessoal ficou tão puto com a situação que denunciaram o Instagram dela até cair e realmente funcionou. Ela foi banida, o que na boa, não é como se as denúncias não fizessem sentido, mas depois de todos esses acontecimentos, ela sumiu, desapareceu, ficou uns meses sem postar nada, tipo, nem mesmo seu Patreon era atualizado, e nisso, pra voltar de forma com que não perdesse a atenção das pessoas, ao mesmo tempo em que justificasse todo esse tempo fora, a garota simplesmente forjou uma notícia, postando no seu Twitter fotos onde ela dizia ter sido presa, o que nunca aconteceu, pois a imagem que foi feita não seguiu os padrões estabelecidos pela polícia local, e a questão é que mesmo com tudo isso, ainda assim funcionou. Ela estava de volta com uma boa desculpa e com todos esperando por algo novo, e então ela postou esse vídeo. Yep, he likes it. After playtime, you must be careful. Your liver is important. Well, he makes he remembers, can't they, Mr. Skeleton? No, we're not going to school today. Allows the pungent smell to fill the room. Oh no, he's still so sad. Algo que vai bem de encontro com aquele vídeo antigo que foi postado, mas dessa vez as coisas talvez estivessem um pouco estranhas demais. Esse vídeo chegava a incomodar em alguns momentos, tanto que o upload original foi apagado, talvez até mesmo pelo próprio site, só que ao mesmo tempo em que isso não parecia fazer sentido nenhum, muitas das coisas pareciam ser propositais, como se ela quisesse passar alguma mensagem, e essa história toda fez com que o vídeo crescesse ainda mais, e é isso que eu acho tão interessante, porque o quão longe ela conseguiu levar essas coisas, ao ponto de não parecer forçado ou sem importância, onde muitos levam a sério. Um conteúdo, tipo, totalmente à parte do real foco, que, sinceramente, se tratam de teorias feitas sobre um vídeo de uma garota que posta conteúdo adulto. Esse não é o foco do canal dela. Não seria o tipo de pessoa que você esperaria, ou complexo, muito menos algo que as pessoas levem a sério, mas ainda assim ela conseguiu fazer isso. Ao ponto de ser mais lembrada pelos feitos absurdos e vídeos estranhos do que pelo conteúdo principal, que, se a gente comparar, seu Instagram tem 3 milhões de seguidores, seu Patreon na época chegava a 5 mil pessoas pagando mensalmente por suas fotos, mas os vídeos no YouTube, esses que viralizaram e fizeram com que muitos a conhecessem, tem mais de 40 milhões de acessos, então ela conseguiu ir muito além do conteúdo principal. Uma pena que os outros foram apagados, né, mas eles foram tão longe quanto esse, então pensar nisso é interessante, porque não só faz entender como ela chegou aonde chegou, mas também como fez pra deixar de ser apenas mais uma no meio de várias por aí, só que vamos dar uma acelerada nisso tudo. Eu já resumi bastante coisa, mas todas essas questões se direcionam em apenas um vídeo, esse postado no Natal de 2020, onde ali meio que concluía toda essa saga de anos, porque, pra quem não sabe, o conteúdo adulto que ela cria não é tão explícito, não de forma absurda, até mesmo pra quem paga pelas fotos, e é aquela ideia que eu falei no começo, ela brinca com a curiosidade. Quem já tinha acesso às imagens, ainda assim queria algo mais, e foi baseado nisso que ela conseguiu fazer aquele bait no Instagram, mas também garantir com que as pessoas pagassem pra ter acesso, e isso se manteve por anos, mas não ia durar pra sempre. Então, com esse anúncio, ela definia não só o momento em que mais chamaria a atenção de todos, como também o momento em que dali em diante não teria mais nada a apresentar aos que assinavam o Patreon. E sim, é irônico falar isso, mas o fato dela ter segurado o máximo possível fez com que muitos continuassem a pagar, na esperança de um dia algo a mais ser postado. E quando aconteceu? Quando chegou o dia e ela realmente fez o upload do que prometeu, muitos cancelaram a assinatura, perderam o interesse, isso porque já tinham visto o máximo que podiam, não tinha como ir além, o que resultou que ao longo dos meses, seu nome foi esquecido, e ninguém mais falava sobre ela. Parecia que sua carreira tinha acabado ali, não só pela perda de interesse, mas também porque ela tinha desaparecido das redes sociais, onde muitos levaram isso como uma escolha, como se ela tivesse decidido parar por conta própria, porque
Na boa, o valor arrecadado ao longo dos anos, se a gente considerar só as assinaturas, a quantia facilmente passava de $1 milhão por mês, então isso por 2 anos e meio, 3 anos, dava o suficiente para sumir para sempre. E foi exatamente o que muitos pensaram ter acontecido até ela voltar poucas semanas atrás e, adivinha, trazendo a mesma ideia de buscar atenção pelo absurdo, pelo bizarro, só que dessa vez indo ainda mais além, o que, na boa, eu acho que o melhor seria ter parado. Se as coisas continuarem, eu não duvido ela passar do limite. Já foi postada uma foto que supostamente ela quebrava uma lâmpada na boca, o que eu garanto pra vocês que é falso. Baseado no histórico dela, não é difícil de se imaginar isso, mas ela é alguém que procura atenção. Uma pessoa que faz de tudo pra estar lá em cima, porém, se por algum acaso ela não conseguir fazer isso, as coisas tendem a piorar, resultando em ainda mais absurdos a serem postados, talvez até mesmo fazendo algo real pra ser foco dos comentários, eu não sei. A grande questão aqui é que todo mundo sempre deu a atenção que ela queria. Não só por ter sido um trabalho bem feito, bem pensado, executado, mas ela se acostumou com isso. A sua carreira foi construída em cima de que comentassem sobre ela. Mas o ponto aqui é, o que será que vai acontecer se não derem mais essa atenção?